religião evangélica precisa acabar. Como a religião e a religiosidade impede muitos cristãos de viverem o melhor de Deus em suas vidas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois profetas dessa geração, o Zé Bruno e o pastor César Cavalcante, falando e trazendo uma reflexão profunda sobre a religiosidade, aquilo que impede os cristãos de estarem em Cristo. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E também sobre a vida verdadeira em Cristo, como desfrutar de uma vida verdadeira e feliz em Cristo Jesus. Olha o que o Zé Bruno teve a coragem de falar em um púlpito. Assista até o fim, porque o que ele falou é puro, genuíno e verdadeiro. Vamos ao vídeo. Religião evangélica precisa acabar. Essa é a palavra dos profetas. Jeremias, Oséias, Miqueias, Deuteronômio, na palavra do profeta Moisés, que era do próprio Deus. E não dá em 40 minutos para eu falar tudo, mas tem um caminhão de textos no Antigo Testamento que fala sobre isso. Eles tinham templo, sacerdote, sacrifício e guardavam o sábado. E Deus fez juízo contra eles, porque não é uma religião, é uma relação. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. E Jesus vem e fala: eu vou acabar com esse templo e reconstruir em 3 dias. 3 dias da sua ressurreição. João diz que ele falava do seu corpo, ele falava da sua igreja e não de pedras. Ah, mas tem que ter o dia do sábado, que é o dia do descanso. Vocês estão cansados? Venham a mim, os que estão cansados. Meus discípulos fazem o que tiver que fazer no sábado, porque não é o dia, é uma relação. Ainda que você tenha um dia de descanso, todos os dias você é de Deus. E Pedro diz: nós somos uma nação de sacerdotes e reis. Não é mais uma pessoa, porque Cristo habita agora em todos. E não é mais o sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. Deus não espera a lógica da religião. E eu digo a você que está em casa: você precisa de uma relação com Deus. O fato de sermos uma comunidade e nos reunirmos em um lugar, o fato de nossos ministérios nos servirem e o fato de nós até contribuirmos, não tem a ver com a lógica religiosa do pagamento para que tenha promessas e resultados. Deus não mora nesse lugar, Ele não está só comigo, as bênçãos dele não tem preço para você e não tem um dia certo. Você precisa desmontar a lógica da religião e compreender que quando Cristo disse: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês, aí vocês vão dar fruto. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. É isso que eu peço de vocês, que amem a justiça, que pratiquem o amor, que vocês repartam. Esse é o objetivo dos sinais que eu mostrei, para que nascesse fé e, crendo em Deus, vivessem a vida deles. Mas por isso Israel foi cortado. E por isso Jesus diz que tem ramos que acham que são da videira, mas eles não têm frutos, eles vão ser cortados. Não tem a ver com o rito, tem a ver com uma entrega verdadeira. O cristianismo não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento com uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo também é uma pessoa. Tem um relacionamento individual, particular, peculiar. Um relacionamento verdadeiro com a pessoa do Espírito Santo, que habita em você e está disponível para você. Gente, é claro que é importante a gente viver em comunidade. É claro que é importante a gente ir à igreja, levar os nossos filhos à igreja. E igreja também não se trata apenas de nós. Leva os seus filhos para a igreja. A gente tem que deixar de ser egocêntrico, deixar de ser egoísta, porque nossos filhos precisam desse ambiente, de serem criados nesse ambiente. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas o principal é o nosso relacionamento pessoal com a pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Eu sempre falo muito sobre isso, né? E aqui é que está
o segredo da gente ter uma vida em abundância. O Cristo é a própria vida em abundância. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida em abundância. É só a gente estar nele, é só a gente estar com ele, é só nós colocarmos ele no centro, à frente. E nós teremos vida em abundância, porque ele é a própria vida em abundância. Ele é a própria totalidade da promessa. Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Bom, agora eu vou colocar um outro vídeo aqui do pastor César Cavalcante, também falando um pouquinho sobre a ideia do cristianismo e por que muitas pessoas, muitos cristãos, muitas igrejas ainda insistem na hipocrisia, que aliás, o que mais irritou Jesus aqui nessa terra foi a hipocrisia. A hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos judeus, que estavam se portando mais com uma religião do que com um relacionamento com o próprio Pai, com o próprio Deus. Bom, olha o que o pastor César Cavalcante teve a coragem de falar em um podcast sobre a hipocrisia da igreja. Assista até o fim, que é forte. É que a igreja é um clube que não tolera erros. A igreja virou um clube de pessoas hipócritas. É um clube, não estou dizendo toda igreja, tá? Obviamente. Mas tem na igreja uma ala, e é sempre a mais barulhenta, a ala dos que não erram, dos que não falham. Entendeu? E é um clube de pessoas obesas que vendem remédio para emagrecer. Estou fazendo um paralelo. Tipo assim, pessoal, esse remédio aqui emagrece, só que eu mesmo sou gordo. É um clube de pessoas que vendem remédio para calvície, mas o cara que está vendendo é careca. Ótimo paralelo. É o que Jesus falou. Entendeu? Você finge uma fé que você não tem. Por isso o apóstolo Paulo fala: a fé seja não fingida. Então, essa frase também não é minha, o único exército que passa por cima dos seus soldados é esse. Então, tipo assim, eu prego para você, chamo você para fé, aí você se torna cristão. Se no outro ano você tiver um deslize, então eu anatematizo você, eu desgraço com a sua vida. Eu falo assim: você errou? Então você é um filho de Satanás, então você não devia viver, você tinha que morrer. Uma pessoa que errou como você, só que eu esqueço que eu também erro. Só que como o meu está escondido e o seu está exposto, vamos embora para cima de você. Vamos bater em cima de você. Tem uma ideia que eu aprendi ouvindo um pregador uma vez, que no pecado que a pessoa tem vitória, ela não tem misericórdia. Se eu tenho vitória sobre um pecado, quem cair naquele pecado, eu caio de pau em cima, porque eu venço. Por que você não vence? Tipo assim, como assim você não consegue largar o crack? Eu nunca usei crack. Eu usei e parei. Como que você não consegue parar? Então você é safado. Porque eu consegui parar. Por que você não consegue? No pecado que eu tenho vitória, eu não tenho dó. Nossa, pesado. Eu não tenho misericórdia. Mas se aparece alguém com um pecado muito parecido com o meu, aí eu já sou menos rigoroso. Não é fácil, porque hoje em dia não tá fácil. Não sei o quê. Mas se aparece alguém com um pecado que eu venci, eu caio de pau em cima desse cara. É safado, é vagabundo, onde já se viu. Mas isso é só mais um anacronismo. É só uma falta de compreensão. E é uma pena que isso aconteça. Bom, eu achei essa conversa, essa reflexão incrível. O pastor César Cavalcante foi cirúrgico. No pecado que eu tenho vitória, eu não tenho misericórdia. Gente, isso é forte. E eu acho que tudo isso se resume a uma coisa só: falta de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Porque quem tem intimidade com o Espírito Santo não é religioso. Porque quem tem intimidade com o Espírito Santo não fica julgando o pecado dos outros. A gente vive num tempo que o tribunal da internet, né? O tempo todo as pessoas estão julgando, condenando, as pessoas são implacáveis. E o engraçado é que as pessoas, elas criticam o pecado que elas mesmas não conseguem vencer. Sabe? É a hipocrisia, né? Vou fazer o quê? É falta de Deus, é falta de intimidade com o Espírito Santo. Bom, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus te livre da religiosidade e que você possa prezar pela sua intimidade pessoal, íntima, com o Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero te fazer um convite muito especial. Tem 5 links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link é para você entrar no meu grupo e a gente estreitar a nossa amizade. O segundo link é 10 formas fáceis, práticas e rápidas de você aprender a fazer uma renda extra, ganhar um dinheirinho, sair da escassez, usando apenas o seu celular e uma internet, eu mesmo te ensinando. O terceiro link é para você aprender um pouquinho sobre a escatologia bíblica, que é a matéria da teologia que se diz respeito ao apocalipse, ao fim dos tempos, a volta de Jesus, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. O quarto link é uma aula de educação financeira com esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, mais outros 2 livros
É praticamente uma faculdade de educação financeira. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vai adquirir conhecimento para você sair da escassez e começar a prosperar financeiramente, tá? E o último link, para você abençoar e edificar a vida do seu filho que é criança, que é adolescente. A Bíblia em ação. Eu discipulo meu filho com essa Bíblia aqui, tá? E a Bíblia Minecrafters, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida do seu filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, tchau.